Sim, nós montamos o jogador ideal das quartas de final da UEFA Champions League e queremos saber o que você achou, hein? O Rotas da Bola vai discutir hoje os 8 melhores na atual temporada da Champions. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no ar mais um Rotas da Bola, episódio 123. Hoje a gente vai falar sobre as quartas de final da Liga dos Campeões, os cruzamentos até o Wembley em 1º de junho, a grande decisão da temporada na maior competição de clubes. Na última temporada, em que vai ter esse formato de fase de grupos idêntico e tal, vamos ter uma Champions diferente no ano que vem, na próxima temporada, então vive-se muita expectativa com relação aos classificados, principalmente pela forma como eles passaram pelas oitavas de final. Eu sou Pedro Abílio e no podcast e videocast de O Tempo falando sobre futebol internacional, como sempre tem ao meu lado o nosso editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo. Teve alguma lamentação dos que caíram aí nas oitavas de final? Bom, se você mora na região de Highbury, ali, Islington, ali no norte de Londres, deve estar começando a suar frio. Esse aí deve se lamentar, porque o Arsenal chega aí, com tanta expectativa a uma quarta de final, não chegava há muito tempo, vai encarar Harry Kane e um Bayern que está sedento por título. Por outro lado, Pedro, quem mora na capital da França adorou o cruzamento. É verdade. Eu já tô de olho nos jogos, esperando, preparando aquela cadeirinha, né? Aquele espacinho no sofá. Abriu, né? Abriu, vem aí. Você achou que teve alguma zebra, Fred, passando das oitavas? Não dá pra falar que o Atlético de Madrid do Simeone é uma zebra, né? Vira e mexe tá lá, né? Sabe o caminho, né? Mas tirou o Internazionale que nada de braçado no Campeonato Italiano. Talvez foi a situação que mais me... Só nos pênaltis também, né? Mas passou. Mas me chamou a atenção no gramado que a bola mexe, né? Na hora da cobrança de pênalti. Rapaz, Lautaro Martins vai ter pesadelo com aquele gramado. Acho que o Real Madrid se esforçou para ser uma zebra, porque achou que se classificaria com muita tranquilidade. Não foi bem assim. Não foi bem assim. E vejo que o Arsenal ainda sofre ainda tem aquele peso que precisamos de uma conquista para não assustar tanto em tantos momentos decisivos. O Arsenal era bem melhor que o Porto e foi outra classificação decidida nos pênaltis em Londres, num jogo que o Arsenal mostrou extremo nervosismo. E uma surpresa que corre por fora, e não é tão surpresa assim, considerando o peso da camisa, para mim é o Dortmund. Chegou como quem não quer nada, pegou um grupo complicadíssimo na primeira fase, classificou em primeiro lugar, com Milan, com Newcastle, com PSG. Eu apostei que nem se classificaria. E foi, já passou mais uma etapa e tá extremamente tranquilo. Ele não tem a obrigação de ganhar, e também, na minha opinião, ele teve a sorte ali dessa divisão que... Sorte é... Nós estamos falando de quartas de final do Champions League, né, Pedro? Sorte, assim... Ele não pegou o Manchester City, não pegou o Real Madrid. O caminho é mais razoável, né? Bom, a gente vai começar analisando aqui os jogos, falando sobre as equipes, né, na temporada, os destaques de cada um dos times. E vamos começar por um confronto gigantesco, um confronto histórico de Champions League, que já reuniu essas duas camisas pesadíssimas várias vezes. Como o Fred falou, tem uma pressão por um dos lados, Arsenal e Bayern de Munique. Por que por um dos lados? Porque o Arsenal não levantou o caneco, o Arsenal sente, né, que é um time que merece algum título, vai brigar por várias frentes aí na temporada. Alguns números sobre esse Arsenal do Arteta na Champions até aqui que são um pouco mais interessantes. Fez 17 gols nos 8 jogos. Ainda existe, né, uma preocupação com relação a quem vai marcar esses gols. Tanto o Kai Havertz, quanto o Saka, quanto o Gabriel Jesus, que é o artilheiro do time, sem nem ser um titular absoluto, artilheiro na Champions, né, com 4 gols. Eles revezam muito em quem vai marcar os gols do Arsenal na Champions League. Martinelli faz também. Martinelli, né, que fez falta no segundo jogo contra o Porto. E vimos, por um outro lado, um Odegaard que distribui
a sua primeira assistência na Champions, mas acaba com o jogo na volta, né? Se o Arsenal não conseguiu finalizar com clareza, foi por incompetência dos atacantes, porque o Odegaard fez o que pôde e o que não pôde para deixá-los em condições de marcar. Então, fica uma ponta de esperança de que o Arsenal pelo menos vai conseguir criar contra qualquer adversário, ainda que seja o Bayern de Munique. Grande destaque do time na Champions, o Saka, né, com 3 gols e 4 assistências, 7 participações em Champions nessa arrancada não é para qualquer um, e ele vem carregando não só esses números, mas também a responsabilidade de ser a cara desse Arsenal do Arteta, né, Fred? Gosto muito do perfil de jogo do Arsenal, do Arteta. Acho que é um futebol agradabilíssimo de ver jogar, e eu acho que tem a trajetória do Arteta aí como um profissional que foi criado ali com o Guardiola, como assistente do Guardiola no City, e a gente está vendo os ensinamentos dele. Me agrada demais o futebol do Declan Rice. É um meio-campista moderno, forte na marcação, alto, chega bem para concluir. Inclusive cobrou um dos pênaltis na decisão contra o Porto com extrema tranquilidade. Me agrada muito o Arsenal. O que tem contra esse Arsenal? O que o torcedor dos Gunners tem que prestar atenção? Bom, o jogo de volta é em Munique. Isso. E você falou assim, um lado chega pressionado. O outro lado, que é também vermelho e branco, também chega pressionado. Por outros motivos. Tem que aprender a fazer o que não conseguiu fazer em nenhum momento nas últimas centenas de participações. Resolver o problema em casa. O Arsenal jogou como mandante no primeiro jogo contra o Barcelona do Messi, contra o próprio Bayern de Munique, de inúmeros jogadores, e se deu mal. Tem 14 anos que não vai para as quartas. E precisa desse jogo em Londres. E para jogar bem em Londres, tem que lembrar assim, colocar na cabeça, a gente não tem a pressão para ser campeão agora desesperadamente. Porque isso é um peso. O Arsenal abriu mão da Liga Europa na temporada passada, foi com freio de mão puxado, foi eliminado pelo Sporting de Lisboa, poderia ter ido longe, poderia ter conquistado um título continental na última temporada, não ficou nem com o título continental, nem com a Premier League. Agora tá numa corrida pelo título da Premier League mais uma vez, só que agora é a Champions. A cabeça vai estar onde? São esses desafios que o Arsenal tem. Em termos do momento e do jeito de jogar, o Arsenal hoje joga mais do que o Bayern. O grande receio com relação ao Arsenal para mim nesse momento é a cabeça na temporada passada. É o fantasma que 22 e 23 trouxe para o Arsenal em termos da derrapada que deu na parte decisiva da temporada, principalmente no campeonato inglês, e sobre a falta de produtividade que o time passou a ter em algum determinado momento, porque dependia muito do seu ataque, né? E simplesmente parou de decidir. Era um time naturalmente um pouco mais aberto, chamava os adversários muitas vezes para cima e acabou perdendo pontos cruciais na Premier League no momento em que não podia perder. Temo pelo mês de abril do Arsenal, de como vão ser as opções do Arteta na hora que precisar preservar algum jogador. O contrapeso disso é que é um time jovem, né? É um time que está, digamos que, no auge físico. O Gabriel Martinelli vai voltar de uma lesão agora, então a gente imagina que ele vai ter um tempo até abril para poder recuperar o ritmo de jogo suficiente e necessário para o Arsenal encarar essa maratona. Quer fazer um palpitômetro ou deixa para daqui a pouquinho? Vamos fazer. Vamos falar do Bayern de Munique aqui. Vamos... É porque eu falei o palpitômetro agora por maldade mesmo. Assim. O Arsenal tá pensando, não sei aonde. Pensando no 2023. Rapaz, eu diria que... Bom... Pode falar do Bayern. Pode falar do Bayern. Vou usar esse tempo pra você pensar. Vou usar esse tempo para pensar. O Bayern de Munique fez 6 vitórias, né, nos 8 jogos que disputou da Champions League. Teve uma derrota nesse meio do caminho aí. Marcou 2 gols a menos que o Arsenal, 15. E sofreu 2 gols a mais que o Arsenal. É uma temporada diferente, né, do Bayern de Munique. Reforçou a defesa, reforçou e muito o ataque com a chegada do Harry Kane. Ele se torna o principal jogador do Bayern dentro de algumas semanas, né, que a temporada estava em andamento.
e disputa a artilharia da Champions com o Haaland. Tem aqui 6 gols, 3 assistências, 9 participações em gols. Lembrando que na arrancada de 25 jogos, pouco mais de um turno de Bundesliga, o Bayern fez 73 gols. É um time que continua com uma alta produtividade ofensiva, teve algumas goleadas, teve um 8-1 recente, mas vive à sombra do Bayer Leverkusen, que está numa temporada excepcional e tudo indica que será o campeão na Bundesliga. Lembrando que o Harry Kane sempre tem mais gols do que jogos, né? Para variar, né? E sempre tem... Quando ele não tem mais gols do que jogos, ele tem mais participações em gols do que jogos de qualquer forma. Enfim, a média dele é absurda. É absurda. Estamos falando do maior artilheiro do derby do norte de Londres. Que destino, hein? Só que ele não vai jogar com a camisa do Tottenham. Ele vai jogar com uma camisa que precisa de afirmação. Não histórica, mas de afirmação nessa temporada. O Bayern tá na Copa da Alemanha? Não tá. Já perdeu a Supercopa da Alemanha, inclusive. Verdade. O campeonato alemão, a Bundesliga, digamos que... Acho que azedou o caldo. Acho que não vai dar. Sobra o quê, meu amigo? A Champions League. E aí, cara... E ali é o seguinte, é também um momento de afirmação. É treinador pressionado, o próprio Harry Kane é um pressionado. Claro. Em grandes camisas do futebol europeu, onde que ele tinha praticamente uma certeza que ele seria campeão. No Bayern. Ele podia jogar no Bayern, que, né, tá no patamar acima, por exemplo, do Paris Saint-Germain, que também vai ser campeão. Ou tentar a sorte em campeonatos mais equilibrados, mas com menos disputa, né? Jogar no Real Madrid, por exemplo. Ele escolhe o Bayern, 11 vezes seguidas campeão da Alemanha. Algo que tudo indica não vai ser nesse ano e não vai ganhar nenhum campeonato local. Isso é uma raridade. Sobra a Champions League ou as competições com a seleção da Inglaterra, ou a competição, né? A Eurocopa. O fator Harry Kane pode fazer diferença, Pedro. É um cara que esse jogo pra ele no Emirates, que é o jogo que o Arsenal tem que se impor, ele vai estar jogando, entre aspas, em casa. Tá acostumado com a pressão que vai sofrer, vai ser o alvo da torcida o tempo inteiro. É um cara que o Arsenal não tem, né? O Arsenal não tem esse cara. Não, o Arsenal não tem esse finalizador, nem esse cara que sai da área e abre espaço para quem chega. O Gabriel Jesus até faz isso, mas não dá para comparar. Tem os jogadores experientes nesse time do Bayern. Você não pode descartar o Neuer mesmo, aos 37 anos. Você não pode descartar o Kimmich. Você não pode descartar o Sané. Sem falar em Musiala, sem falar em jogadores, né? De menos idade, mas que tem personalidade para ajudar o Bayern nessa decisão. Né? E o Bayern, historicamente, ele não se assusta com esse tipo de jogo. Não se assusta. É verdade. Então, assim, eu diria que esse é o segundo confronto mais equilibrado dessa fase. Ele equilibra qualquer coisa que a gente fizer um prognóstico aqui, a gente tá ok. Se der um ou se der outro, tá super ok. E o que vai definir, pra mim, é o primeiro jogo. Tem tudo pra ser. Porque se o Arsenal faz um grande jogo, assume ali que é uma equipe que precisa de afirmação continental e de repente faz um 3-0 no Bayern, aí eu não acho que o Bayern vira não. Agora, se cozinhar um jogo, o Bayern sair de Londres sem perder, ou melhor ainda, né, se vencer, eu acho pouco provável uma virada do Arsenal em Munique. Equilibradíssimo. Qualquer um que você falar, equilibrado. Deu tempo pra você pensar? Deu. Escolha. Bayern de Munique com 6,5 de 10. Olha só, hein, gente. Não posso falar empate, Eu acho não? que pela experiência. Pode falar empate, não? Mas aí você vai ter que falar quem passa nos pênaltis. Rapaz. Lembrando que há muito tempo não tínhamos pênaltis na Champions League. Não é tão comum assim, né? Cancelaram a regra do gol fora, achando que os jogos iam ficar
mais equilibrados, mais emocionantes e tal. Não foi assim o efeito, né? Acho que algumas 4 temporadas, não sei se em disputa por pênaltis no mata-mata da Champions. Eu posso ir contra você e dar um crédito pro Arteta. Eu acho que é a última cartada do Arteta em termos continentais como afirmação. Mas tô falando só pra gente balancear, fica um pra cada lado. Porque esse fator Harry Kane, ele pra mim, é pesado, né? É o tipo de jogador que não tem lá no Emirates Stadium. Lembrando que quem classificar aí vai pegar na semifinal. Manchester City ou Real Madrid. Só pra lembrar. Ainda tem isso. Bom, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund vive ali a incerteza de estar na próxima Champions com base na Bundesliga, mas alcança uma temporada um pouco mais regular ao longo do tempo passando. Perde sua principal peça, né? O Bellingham vai para o Real Madrid. No ano passado escapa um título nacional na última rodada e fica todo um fantasma também para lidar. Só que pega um Atlético de Madrid, né? Pega um adversário talvez um pouco mais acessível. O Borussia Dortmund marcou 10 gols na Champions, é o time dos classificados, né, que marcou menos vezes na Liga dos Campeões da Europa, em 8 partidas. O grupo da morte. Estava, né, no grupo de Newcastle, PSG, enfim. E tem um time um pouco mais jovem, pelo menos uma média um pouco mais baixa em relação aos demais. Não é a mais baixa, né? O Barcelona está colocando uma garotada, né, que assumiu esse posto, mas um time com 25,6 de média de idade. E um time que depende, de repente, de um Haller, um time que tem o Füllkrug lá no ataque meio desengonçado, né? Não sabe muito bem. Fez um gol só na Champions, o centroavante do Borussia Dortmund. E aí, Fred, como é que você enxerga esse time da Muralha Amarela? É um time que ele chega, Pedro, com uma situação que é muito interessante. O Atlético de Madrid também, tá? Chega com a tranquilidade, de certa forma. Nenhum dos dois está garantido na Champions League do ano que vem. Boa. Na temporada do ano que vem. Na temporada que começa nesse ano. Né? Próxima temporada. Começa nesse ano e termina no ano que vem. Mas os dois têm grandes chances de chegar na Champions League pelos caminhos naturais. Os dois, a gente pode dizer que são azarões nessa fase. Na hora lá que a bolinha lá vai rolar lá do Manchester City, o City deve ter pensado, não, tomara que caia aqui um Borussia. O Atlético de Madrid talvez seria muito chato pro City, né? Pro City, pelo jogar perfil mais de fechado, jogo, né? Mas é um adversário que muita gente gostaria. Porque é um time eficiente, mas é um time que não está no mesmo nível de alguns outros, Bayern e Arsenal, que a gente acabou de falar, por exemplo. O que me agrada no Borussia? Ele é um time compacto, Pedro. A gente viu ser um time que não tem uma grande estrela, não tem um jogador, não tem mais o Haaland, não tem mais o Bellingham, é um time que joga junto, joga compacto, conseguiu fazer uma coisa que nem todos conseguem fazer na Champions. Deixa eu ver aqui qual que é o ponto fraco do Newcastle para ganhar lá no St. James Park. Ah, tá. Resolveu. E assim ele foi galgando classificações. Sabe das deficiências. É um time que é operário, prudente e eficiente. Esse, para mim, é o pacote do Borussia Dortmund. E decide em casa com aquela coisa monstruosa que é a Muralha Amarela. Então, tem esse fator. Acho que também pode estudar muito bem, e obviamente estuda muito bem, o Atlético de Madrid e arrumar um resultado indigesto para o time do Simeone no jogo de ida, que é no Wanda Metropolitano. Bom, o Atlético de Madrid, para mim, também é um time compacto. Mano, a faixa indicativa desse programa não permite eu falar compacto com quem. Não tem lógica. O Atlético de Madrid estava morto e consegue uma virada, vai para os pênaltis contra a Inter de Milão. E aí eu pensei, agora entra em ação o fator Sommer, né? É o goleiro da temporada, É o cara no gol até aqui. Ederson não tá bem, Alisson não tá bem,
Ter Stegen, Courtois, todos passaram por algum período na temporada aí que o Sommer não enfrentou. Mas Oblak é quem foi o grande herói, a lenda do gramado que levantou a bola igual o futebol de areia pro Lautaro bater o pênalti. Atlético de Madrid, acredite se quiser, é o melhor ataque entre os 8 classificados para as quartas de final da Champions League. O Celtic deu uma forcinha. Tirando 6 gols do Celtic, teriam 13, né? Mas são 19 gols marcados pelo Atlético de Madrid, sofreu 8. Mais do que a média normal do Simeone, só para lembrar. Bem mais, né? Que normalmente faz de gols os times do Simeone. E um detalhe interessante em relação ao Atlético de Madrid é que surgiu aí um brasileiro que ninguém estava de olho, né? O Samuel Lino, é o ala pela esquerda no esquema de 5 meio-campistas que o Simeone tem utilizado. Um time bem sólido defensivamente como de costume, mas com muita velocidade pelos lados. E talvez seja aí o risco maior que pode oferecer a equipe do Borussia Dortmund. Eu vejo muito como muito problemática a participação do Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions por conta do vídeo. Me incomodou muito o vídeo dos torcedores trocando a letra da música, né? Chamando Vini Chimpanzé, falando do Vinícius Júnior. O próprio Vini postou nas redes sociais, né? E aí, UEFA, o que vocês vão fazer agora? Tá muito fácil de identificar cada um daqueles que gritam ali no vídeo, mas tem muito mais que estão por trás disso, né? E aí, como de costume, é silêncio do Atlético de Madrid, silêncio da UEFA, silêncio das organizações em si. No último episódio do Rotas a gente falou aqui sobre punições, né? E aí, pra mim, no sorteio da sexta-feira já teria a Inter de Milão na bolinha lá. Não só eu acho que teria a bolinha da Inter, ou sorteasse alguém, sei lá. Mas era falar assim, ó, nós estamos em 2024, beleza? O Atlético de Madrid só pode voltar a disputar uma competição europeia em 2030. Pô, 6 anos aí, vocês resolvem entre vocês aí. Vocês não criaram isso? Vocês não quiseram? Não resolveu? Não fez nada? Então tá, gritem chimpanzé entre vocês aí, fora de uma competição europeia. É uma vergonha, nós vamos entrar num debate que a gente já entrou, né, Pedro? Uhum. Igual nós já falamos da Lazio, por exemplo, com as coisas malucas que a gente viu. O clube todo, a Lazio como um todo, é um clube que apoia e endeusa cantos nazistas? Certamente que não. Todos os torcedores. O Atlético de Madrid inteiro, a torcida inteira do Real Madrid, essa é a torcida racista? Certamente que não. Mas se o clube não se pronunciar, o clube não fazer nada, vai ficar até quando fazendo isso? Até quando vai acontecer isso? Lembrando que só para ter um Atlético Madrid e Real Madrid é só numa eventual final, né? Porque ainda poderia ter um outro jogo entre Atlético Madrid e... Se bem que eles estão xingando o Vini até quando não tem jogo, né? Não tinha nada a ver com o Vinícius Júnior o jogo. Então, assim, primeiro, eu espero que o Atlético de Madrid se posicione antes desse jogo com o Dortmund. Porque se Atlético de Madrid Internacional e o Vini virou chimpanzé, contra o Borussia vai virar também. Ou outra coisa, ou sei lá de que mais eles vão fazer. Parte 1, o clube tem que... A gente falou no episódio anterior, os clubes são responsáveis, Pedro. Sabe? E até chato falar do Atlético de Madrid, porque o negócio é o seguinte, a gente não tem nada contra o clube, né? Então, beleza. Então, ao mesmo tempo que a gente fala aqui, eu ia até falar uma coisa que eu ia falar, assim, achei... o efeito... O Simeone é o maior técnico da história do Atlético de Madrid. É impressionante o que ele faz com o que ele tem em mãos. O Griezmann nasceu para jogar no Atlético de Madrid. Para mim são ainda 2 grandes destaques. 2 pedras de confiança dos colchoneiros. Mas, pô, toda vez que a gente lê um Atlético de Madrid, a gente lembra que tem um bando lá que faz isso, cara. Pois é. Sabe?
Eu vou apostar no Borussia Recorrente. Dortmund, inclusive por isso. Sabe? Sério. Não dá, Pedro. Não dá. A UEFA não pode ser omissa. A La Liga é omissa há muito tempo. Né? Então a La Liga não resolve o problema interno e os caras continuam achando que tá tudo lindo, né? O que nós falamos no episódio anterior? Punições e o exemplo, né? Punições são né? É o que a gente comentou da Libertadores. O torcedor do Boca jogou gás de pimenta lá no pessoal do River. Jogou o campeonato seguinte, lindo. Vou fazer de novo. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, é uma insanidade. Nossa, 2024, Pedro. É 2024. A gente citou o exemplo do relatório Taylor. Tem racista em tudo quanto é lugar. Infelizmente. Todos os lugares. Inclusive aqui no Brasil. Todos os lugares tem. O efeito Inglaterra teve o lado positivo. Existe racista lá? Óbvio que existe. Mas você vê muito menos casos, né? Por quê? O cara pensa um pouquinho antes. Opa, pode não, hein? Tá aí, né? Isso é crime. Então a UEFA precisa fazer alguma coisa. Com certeza. Mas uma coisa séria. Uma coisa séria. E não vai fazer. É uma vergonha. Aí vem com papinho furado lá, petzinho. A faixa, né? Vai dar uma multa. Vai dar uma multa aí pro Atlético de Madrid. Respect de quê? Eu acho que no jogo jogado passa o Atlético. Mas não acho que deveria. No jogo jogado, eu ainda acho que o Borussia, além de eu achar que é um castigo para quem faz isso, não é a torcida inteira do Atlético de Madrid, mas para quem faz isso, o Borussia segura o jogo em Madrid e decide com o a Westfalen. Morada amarela. Ganhar e perder faz parte, né, pessoal? Mas no final o que conta mesmo é a emoção, né? Não? E quem sabe muito disso é a KTO.com, que é o lugar perfeito para você que quer brincar com as possibilidades da Champions League, palpitar com responsabilidade também e se divertir numa plataforma que é muito fácil de usar, né? Com diversas possibilidades aí para fazer o seu jogo, Fred. Pois é, fazendo seu cadastro você tem até R$200 para dar seu primeiro palpite sem risco. Conta com cashback para sacar e várias promoções para participar. É muito bom, né? Então você já sabe. Quer mais diversão? Acesse kto.com e faça o seu cadastro. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, Pedro Abílio. Paris Saint-Germain e Barcelona. Nosso terceiro tópico aqui do Rotas da Bola 123. Vamos falar sobre o PSG, que fez 13 gols e sofreu 9. Dos times classificados é o que menos tem número de vitórias, né? Passou alguns apertos na primeira fase naquele grupo complicado. 4 vitórias, metade dos jogos vencidos. E já com muita frente no campeonato nacional, é algo que não passa pela preocupação do Paris Saint-Germain nesse momento. Quando que passou? Nunca. Tá. E nessa temporada tem um fator diferente da saída de outras estrelas, né? Um Paris Saint-Germain um pouco menos estrelado, mas ainda assim repleto de bons jogadores. Um Dembélé um pouco mais saudável, né? Que participa de uma boa média de jogos aí nas temporadas em que ele fez recentemente. Chega ao Paris Saint-Germain com essa responsabilidade, né? De ser um coadjuvante ali pro Mbappé, e um time de Vitinha, Beraldo, Ugarte, o Emery, né, que tá jogando na meia direita, com 25,2 de média de idade, um time bem jovem, que vai enfrentar uma outra equipe muito jovem. É que você acredita que o Paris Saint-Germain pode aprontar nessa fase quartas de final, Fred? Não, lembrando que ainda tem o Hakimi, não é nenhum menino, mas... A gente até esquece que o Hakimi é novo, né? É um jogador importantíssimo. O Paris Saint-Germain é o único campeonato que interessa para o Paris Saint-Germain há muitos anos. É a Champions League. Gostou do sorteio. Inegavelmente gostou. Lembrando que decide não no Camp Nou, né, Pedro? É verdade. O jogo de volta é em Montjuic. E o vencedor desse duelo pega o vencedor de Atlético de Madrid, que não deveria estar, e o Borussia Dortmund. Ou seja, o Paris Saint-Germain gostou. Para mim é o favorito. E o que esperar desse time? Bom, tem o Luiz Henrique, que certamente vai ter um gostinho de dar uma cutucada no seu ex-clube, treinador. Tem um jogador que é muito acima da média,
Você tem qualquer time que tiver o Mbappé, a não ser que encare simplesmente por ser o Mbappé, a não ser que pegue um Manchester City da vida, ele é favorito, Pedro. O Mbappé é muito desequilibrante. É muito. Mas é muito. Os números dele são maravilhosos. São. Beleza. Eu vou só tirar um pouquinho do peso por causa da Ligue 1. Uhum. Mas são ótimos números. Porque nas últimas temporadas tinha lá o Mbappé, tinha lá o Neymar, tinha lá o Messi e não adiantou nada, né? Tem uma expectativa de ver um duelo mais leve, um Paris Saint-Germain um pouco mais leve, pelo perfil de jogo que o Luis Henrique adota e pelo fato de ter se sentido confortável com o sorteio. E também acho que tem grandes chances, assim como eu falei de Arsenal e Bayern, de decidir no jogo de ida. Se o Paris Saint-Germain consegue se impor e fazer uma boa partida em casa, em Paris, não vejo um Barcelona capaz de reverter uma vantagem. Apesar de que, se a gente fala de dois times jovens, Pedro, o Barcelona tem jogadores experientes que podem fazer a diferença em momentos como esse. Mas não tem o Camp Nou, é um time ainda em altos e baixos, em formação. Já falamos, inclusive, tem um episódio sobre o Barcelona. Voltem um pouquinho no histórico do Rotas da Bola para você ver. Para mim, o Paris Saint-Germain é favorito e acho que vai colocar um perfil de jogo leve contra um time também jovem, mas com um fator desequilibrante. O Barcelona fez 16 gols, 5 vitórias, né, nos 8 jogos de Champions até aqui, sofreu metade dos gols que marcou, 24,8 é a média de idade. Tem o Baldé lá na esquerda, tem o Fermin Lopes, que até fez gol nas oitavas, né, o Lamine Yamal, que tornou-se um titular na ponta esquerda, e um time que vem utilizando o João Félix no segundo tempo, na maioria das vezes. Eu pensei que quando ele fosse pro Barcelona, que ele seria um titular absoluto. Até me surpreende. Ainda que assim, pareça que seja uma estratégia do Xavi de tentar mudar o jogo, alguma coisa nesse sentido, mas tem jogado um pouco menos como titular. Aliás, não, essa acho que não cabe, deixa passar, porque eu pensei aqui, se você tivesse uma oportunidade de mercado, João Félix ou Dembélé? Eu ficaria com o Dembélé hoje. Eu acho que também. Eu também. Porque são dois jogadores de muitas dúvidas, né? Acho que talvez de mais dúvidas do que certezas. Mas hoje eu ficaria com o Dembélé. Lembrando que o Barcelona tem um fator, né, Pedro, que pode fazer diferença, que chama-se Robert Lewandowski. É um fazedor de gols, independentemente da situação em que ele está. Ao contrário do Paris Saint-Germain, é um jogador que tem Champions League no currículo e não assusta com esse tipo de decisão. Dá para dizer que o Barcelona entra com 1-0, porque o peso da camisa faz diferença. Apesar de eu entender que o peso da camisa é uma coisa, é 1-0, mas a distância do Camp Nou 1-1, Mbappé 2-1 pro Paris Saint-Germain, enfim. Eu acho que o cenário está muito desenhado pro Paris Saint-Germain. E no fundo, tem mais de uma eliminação na cota, né? E tem uma eliminação que eu te falo que o torcedor do Paris Saint-Germain até hoje não engole, né? A virada, né? Aquela remontada do 4-0 pro 6-1, tá lá encalacrada. E acho que essa é uma grande chance do Paris Saint-Germain eliminar o Barcelona e ter um caminho mais tranquilo até a final. Tranquilo baseado na teoria. A prática é outra história. Eu tô com 7-3 aqui pro Paris Saint-Germain. Não acho que vou ser surpreendido nessa, não. Aquela sensação, aquele clima de fim de festa, assim. Total. No Barça. Bom, Real Madrid e Manchester City. Deixamos esse confronto por último. São 7 jogos, né, vencidos pelo Real Madrid. 8 vitórias nas 8 partidas que fez o Manchester City, que pegou de fato um grupo mais tranquilo, né? Sobre o Real Madrid,
São 92 gols nos 40 primeiros jogos de temporada. O City fez 4 jogos a mais e marcou 16 gols a mais. E joga um outro campeonato. O Real Madrid. E joga na Premier League. Não joga lá a Liga, não. Jude Bellingham. 4 gols e 4 assistências na Champions. Erling Haaland. 6 gols e 1 assistência na Liga dos Campeões. Que duelo, viu, Fred? De novo, né? Vamos ver esse duelo antes da decisão. Tem que ser a vez seguida, né? Já teve um no passado com um City pré-Guardiola. A semifinal de 2 temporadas atrás, com 2 gols do Rodrigo ali no finalzinho. E um sacode monumental do City na semifinal da última temporada. 4-0. Talvez o ápice do City de Guardiola foi esse jogo contra o Real Madrid. É o confronto que ninguém imaginava, ninguém gostaria que fosse agora, é a grande verdade. É o City que a gente não precisa ficar apresentando, com direito a peças que vivem um momento melhor do que algum tempo atrás. Phil Foden, por exemplo. Chega voando, né? Chega voando. Você tem o Rodri, que parece que cada jogo que passa o cara joga mais. E o De Bruyne reaquecendo. Agora, vai encarar Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, a camisa do Real Madrid com suas 380 mil Champions League Champions League nas costas. Verdadeiro trava-língua. Você tem a opção de ter um jogador, ou ter 2 jogadores, como Kroos e Modric, que mudam jogos. Aí você pega o elenco e você olha, rapaz, tem o Tchouaméni, né? Joga lá no Real Madrid, não joga? Nossa. Tá lá, o sujeito tá lá. É muita gente boa. Muito, muito. O elenco é muito bem servido, né? Camavinga. Tem visto um movimento do Modric jogar menos, né? O Modric entrar mais no segundo tempo. 38 anos. É um cara que parece que está sendo preparado pelo Ancelotti para esse período da temporada. Lembrando que teve um período também que o Cristiano Ronaldo jogava mais jogos da Champions do que lá Liga. O Zidane que fazia isso com ele. Não, peraí, segura aí. Isso pode acontecer. É uma Copa. Champions League é uma Copa. Esses 2 jogos valem a temporada do Real Madrid. Ganhar, não ganhar lá a Liga, não é azar. Já nem é uma preocupação, né? Pelo outro lado, o City vai precisar ter o mesmo equilíbrio do Arsenal nesse sentido. Precisa. A disputa. Se esse jogo fosse na primeira rodada da Champions League, a gente ia falar a mesma coisa. La Liga é uma coisa e Premier League é outra. Agora, o City tem um desafio da conquista do bicampeonato consecutivo. O gás que a galera coloca numa temporada para conquistar a primeira taça é isso vai se repetir na outra? Não sei. Às vezes, a gente ganhou e tal. Então, assim, se for eliminado agora, tá. Não é que tá, né? Não é isso que eu queria dizer, mas é diferente. Por outro lado, não estamos falando mais de um clube que nunca ganhou a Champions League. E que tem na cabeça desses caras todos que eu citei aqui. O que tem na cabeça deles, Pedro? A gente já eliminou esses caras ano passado e metemos 4-0. Vão pra cima desses caras de novo. Time por time, considerando nomes e momento atual, eu prefiro o City. Eu fico, assim, time com o City, elenco com o Real. Não, time e o jogo. E jogo, pra mim, é o City. Uhum. Tem que ver qual Real que vai jogar em abril. Quem vai estar 100%, quem não vai estar. Mas é o Real Madrid. É a camisa que parece que anda sozinho na Champions League várias vezes. A gente já viu equipes até menos qualificadas do Real Madrid avançar aí com maior tranquilidade. É a disputa disparada mais legal de todas, a mais legal. Nós estamos caminhando aí passando um pouquinho do meio de março, né, Pedro? E aí, como que será lá
naquela semana de 9 de abril, como será que o City vai estar na Premier League? Abriu vantagem? Tomou liderança? Perdeu vantagem? Tem terceiro lugar? Vale pro Arsenal também, né? Só os ingleses têm essa preocupação nas quartas da Champions. O resto... O resto ou já foi pro azeite ou já conquistaram a taça antecipadamente. Lembrando que Real e City, repetindo, enfrentam vencedor de Arsenal e Bayern. E a final é em Wembley, dia 1º de junho. Então não tem como ter uma final inglesa. Pode ter uma final espanhola. Entre Repasse e Real. Rapaz. Mas final inglesa não vai ter. Mas pode... Se o City e o Arsenal classificarem, vai ter um inglês voltando a uma decisão de Wembley. A última vez que isso aconteceu com o inglês em Wembley, um espanhol passou o trator, que foi o Barcelona do Guardiola em cima do United do Ferguson. Eu tô com 5,5 a 4,5 para o Manchester City. Por causa desse fator jogo. É por aí. E Mas acho que o City passa. Pelo segundo jogo no Etihad também. Então um jogo bem estudado no Bernabéu pode dar essa tranquilidade tranquilidade entre aspas, né? Não tem tranquilidade nenhuma, né? Pode dar um pouco mais de segurança para o City jogando em casa. Vamos lá então, Fred. Nossa hipotética final aqui do... Aliás, costuma concordar. Rotas da Bola, verdade. Hoje foi contrário. Real e City, passa o City, né? Uhum. Arsenal e Bayern, eu tô de um lado, você tá do outro. Para mim, City e Bayern se enfrentariam na semi. Do outro lado, você apostou no Borussia, né? Eu acho que vai dar Atlético e o PSG. Os dois foram de PSG. E aí, para mim, vai pra final City e Paris Saint-Germain. O que vai ter de gente xingando? Essa é a final. Hipotética. Final vai ser lá na Arábia Saudita. Que o dinheiro, não sei o quê. Enfim, mas isso é um debate para outra hora. Como é que ficou sua final hipotética aí depois desse sorteio, Fred? Para mim, o City, ainda mais passando do Real Madrid, ele é favorito. E o Paris Saint-Germain, ele é o favorito do grupo inteiro ali. Quem pode, apesar de eu ter falado do Borussia, quem pode, em algum momento, atrapalhar a vida do Paris Saint-Germain é o Simeone com seu jogo fechado e amarrado. Mas, neste momento, neste desenho, City e Paris Saint-Germain também. Boa. Muito bem, agora a gente vai fazer aqui um exercício para fechar o Rotas da Bola de hoje. O pessoal pode fazer nos comentários no YouTube de O Tempo Esportes também. youtube.com/@otempoesportes, que é o jogador ideal das quartas da Champions League, com base nas atuações deles até aqui na temporada. Primeiro fator do nosso jogador ideal, que muitas vezes quando eu vejo o pessoal eleger aí jogador ideal, então eu gosto muito de fazer isso com ex-jogadores, né? Elege aí, jogador ideal, vamos lá. Esquecem do atributo de goleiro, né? Eu falei, vou colocar aqui então, habilidade no gol. O goleiro vai ser 100% completo. O goleiro mais habilidoso de todos, considerando a trajetória na história, é o Neuer. No momento aí, você acha que é ele? No momento, eu prefiro ter o Ederson no gol. Considerando a habilidade, saindo com os pés. Ele não é o goleiro de defesas espetaculares. Uhum. Isso aí eu deixo com o Oblak. Mas ele é um goleiro seguro e que faz parte do jogo do City. Se pra mim o City desses times é o que tem o melhor jogo, o jogo passa muito pelo goleiro. Então tem que ter, pra mim, o Ederson. O goleiro que mais me chamou a atenção nas oitavas foi o Kobel. Por isso, pra mim, o atributo gol vai na surpresa, vai no... Boa pedida. Tá chegando agora. O que eu mais gostei muito do Oblak, obviamente, né? Pela disputa de pênaltis. Mas eu acho também que a disputa de pênaltis é um fator à parte. Sim. Pode não acontecer, né? Não é exatamente aquilo que o jogo vai caminhar para. Então eu vou colocar o Kobel aqui, goleiro do Borussia Dortmund, nessa. Desarme. Quem é o melhor nos botes nessas quartas de final, hein, Fred? Olha, o que eu vejo o Stones fazer
É uma coisa impressionante. Porque ele se posiciona muito bem, ele se antecipa muito bem. E assim, o cara desarma, mas ele não desarma e joga a bola pro lado, né? Ele desarma e sai jogando. Para mim, o Stones com uma menção muito honrosa, eu citei o nome dele antes, ao Declan Rice. Que também desarma com uma extrema qualidade. Extrema qualidade. A pena que o Pepe foi eliminado. A pena. Bom, não sei se teria regularidade, né? Porque cada desarme é um cartão. Aliás, eu vi uma foto do Pepe marcando o Henry na Champions de 2006, Porto e Arsenal. E outra foto dele marcando o Saka agora na Champions de 2024, quase 20 anos, né? Separam as duas fotos, 18 anos de Pepe contra o Arsenal. Multicampeão. No Porto e multicampeão de Champions League também. Bom, desarme é um fator que eu fiquei aqui entre alguns nomes. Mas eu tenho gostado muito da fase e das oitavas de final que o Witsel fez. Achei que foi um jogador muito diferente, assim, me surpreendi. Tem jogado até na linha de zagueiros, né, do Simeone, como um cara da sobra, como um cara que pode sair um pouco mais. Acho que tem melhores desarmadores que ele nessa Champions League, mas um cara que foi muito exigido e correspondeu quanto a essas exigências, para mim foi o belga do Atlético de Madrid. Aí chegamos ao fator passes. E esse, eu acho que ninguém passa hoje melhor do que Kevin De Bruyne no futebol internacional, viu, Fred? Para mim é difícil escolher outro. A questão é que o roteiro, gente, tem mais algumas características aqui que eu posso colocar essa figura, né? Eu tô Então, tentando assim, não repetir também. Essa é a questão, né? O De Bruyne é absurdo. Ele é absurdo, o De Bruyne. Eu colocaria aqui também na questão da experiência, citei os dois, né? Se ainda existe uma Champions League que o Kroos e o Modric jogam, você fala de passe, é difícil você não citar esses caras, né? Verdade. Que é uma coisa impressionante também. E gosto do Odegaard, que é um jogador em crescimento. Não no nível ainda desses acima. Pode chegar lá. Pode chegar lá. Um bom jogador passador. que também a bola passa muito no pé dele, não vive a melhor fase, mas em jogos desse padrão faz a coisa funcionar, é o Kimmich. É verdade. Não é o melhor Kimmich, mas é um grande passador. Da ala direita pro meio, realmente um cara muito diferenciado. Pé esquerdo, Fred, do nosso jogador. Rapaz, hein? Você já tem um nome fácil aí? Vamos ver se tem, porque eu tô... Eu fui pra contrariar. Bukayo Saka. Rapaz, hein? Cara, tem um pé esquerdo que faz gol o tempo inteiro, né? Que é o Haaland. E assim, se tem alguma certeza que a bola vai cair no pé de alguém e vai pra dentro do gol, é Haaland e Kane, dessa turma toda. Dessa turma toda. Mais do que o Mbappé, inclusive. Com certeza. Bem mais. E quando a bola cai no pé do Haaland, é gol. Por que eu escolhi o Saka? Porque ele participa de um momento do jogo que o Haaland não participa. E o pé esquerdo é fundamental pro Saka nesses momentos do jogo, que ele faz com que a bola chegue ao ataque. Acho que se pudesse haver essa combinação do Saka com o Haaland, de um jogador como o Haaland no Arsenal, não precisava nem ser desse nível todo. O Arsenal se daria muito melhor nas competições recentemente. Verdade. Mas eu pensei no pé esquerdo, o pé esquerdo que... Na eficiência. Eficiência. O pé esquerdo né? Quantas grandes chances ele cria, quantas que ele faz... Ficou um tempo fora da Premier League, quando voltou ainda era artilheiro e continuou fazendo gol, enfim. Eu acho ele um monstro. E às vezes também, quando não faz gol também, ele consegue fazer a bola girar. Abre verdade. jogo, dá passe, enfim. O cara não é brincadeira, não.
E o destro? Mas não pode votar no De Bruyne 2 vezes? Ou pode? Bom, poder pode. Eu acho que... Assim, como é que eu não vou votar no cara? É verdade. A gente dá o passo pro Kroos, sei lá, mas o De Bruyne é difícil ter uma votação com ele. Não... Porque no meu jogador ideal teria o pé direito do Bellingham. Candidatíssimo. Mas, assim... Pelo fator finalização. O Kane é destro, né? Só pra te lembrar. Mas eu acho que o pé direito do Bellingham trabalha um pouquinho mais. É a mesma questão do saco, né? né? A mesma questão do saco. Então eu vou fazer o seguinte. O passe pra mim fica com o De Bruyne. E o pé direito fica com... Pra eu seguir a lógica, o pé esquerdo do Haaland, o pé direito do Kane. Já pensou esse atacante? Tá doido. Bom, aliás, força. A força pra mim tá no Erling Haaland. E eu acho que é o fator que eu queria... você só pode puxar uma coisa do Haaland. Pra mim seria a força. Em alguma situação eu tinha que colocar o Rodri. É verdade. Pra mim o meio-campista completo, muito forte, muito resistente, né? Muito resiliente, né? Perde a bola e recupera. Ele também era um candidato a desarme também. Aparece no ataque, chuta no gol. Se colocasse no passe não seria nenhum absurdo. Não seria um susto. Joga muita bola. Melhor tem o Rodri. Verdade. Ao 11 melhor tem o Rodri. Pra mim é o Rodri. E assim não vou nem falar outro nome. É o Rodri. Muito bem. Velocidade, Fred. Aí pode entrar o Kylian, né? Será que tem algum mais rápido que o Mbappé? É que é impressionante como o Mbappé corre com a bola. Se eu não tô errado, até o lançamento do Beraldo, mas eu não tô muito certo agora no segundo jogo, em que ele corre meio campo até. É uma coisa impressionante. Chegar no gol com e sem bola, né? Eu falei com bola porque com bola é mais difícil, mas com e sem bola. A velocidade não tem outro, tem que ser do Kylian Mbappé. E aí chegamos no fator drible. Aí tem muito candidato. Aí tem muito candidato. Inclusive o Mbappé. Inclusive o Mbappé, que era o primeiro nome que eu tinha pensado. Né? Eu já puxei a velocidade do Mbappé. O Foden virou um jogador mais driblador de um tempo pra cá. Um jogador que consegue pegar a bola em espaço curto e ter soluções rápidas. Caberia na canhotinha também. Caberia também. Mas eu segui a lógica ali. Mas o Foden, ele é o que o Grealish sonhava ser. Um driblador, mas muito mais objetivo e mais prático. E que resolve a situação muito mais rápido. O Grealish é muito habilidoso, prende muito bem a bola, mas o Foden é mais objetivo. Verdade. É um bom fator. Pra mim, o driblador hoje é o Vini. É o Vinícius. Pra mim, é o cara que mais consegue ganhar metros, ganhar falta em posições-chave do jogo, em função assim de jogar pra ganhar espaço, pra ganhar o duelo individual ali contra os zagueiros, ou às vezes até contra a dobra. Eu acho que é o Vini Júnior. Lembrando que tem o Musiala, que ele é habilidosíssimo. Muito habilidoso. Muito habilidoso. E muito rápido. O Sané não é o melhor Sané. Mas ele também tem essa capacidade. Esse perfil do Vini a gente vê num patamar um pouco inferior com o Martinelli. Sim. Que é um jogador veloz, que corta. Eu pensei no Foden, no jogador do espaço curto. Uhum. Ele não é um jogador agudo, mas ele é um jogador que tem velocidade, mas não no... E sair da enrascada, né? É um cara que joga a bola ali que ele vai sair. Vini, Martinelli, esses caras são mais abertos, né? Esses jogadores valeriam aí 1 bilhão de euros. Nossa, gente. Nossa. Cada um valeria 1 bilhão de euros. Cara, assim, então os nossos
jogadores ideais, você pode palpitar sobre o seu aí também no nosso canal do YouTube. Algo mais das quartas da Champions, Fred Jota? Ela não pode começar agora mesmo, não? Termina aqui, já dá pra ver? Já estamos no clima, né? Já estamos no clima, total. Lembrando que no próximo Rotas a gente vai falar um pouquinho da Conference e da Liga Europa. Lembrando que boas participações de clubes nessas competições podem valer vaguinha na Champions League do ano que vem. A gente explica isso um pouquinho melhor. Tem um coeficiente aí. As ligas estão de olho. Teve muita gente que comemorou essa saída da Internacional e a gente vai explicar depois. É isso. Você participa com a gente através dos comentários, né? No nosso YouTube de O Tempo, também no canal do O Tempo Esportes, youtube.com/@otempoesportes. Faça a sua inscrição, siga com a gente na playlist do Rotas da Bola. Eu sou o Pedro Abílio. E eu, Frederico Jota. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que você acompanha no seu tocador de podcast preferido, no YouTube de O Tempo Esportes. Já clicou lá, Pedro? Se inscreveu? Eu tô inscrito, já falei com a minha mãe, com periquito, cachorro, papagaio. Fala aí também, youtube.com/@otempoesportes e claro, no portal O Tempo. Aquele abraço.